Olá! Para quem já sonhou em ter o próprio negócio, essa nossa conversa vai ser bem interessante. A gente vai desvendar juntos, sabe, as diferentes dimensões do que realmente significa ser um empreendedor. E olha só, para começar, tem um dado que chama muita atenção. Pensa comigo, 76% dos brasileiros, 76%, sonham em ter o próprio negócio. É muita gente. É um número que mostra assim, um desejo muito forte de autonomia, sabe? Pulsando aqui no país. Pois é, mas como a gente bem sabe, existe uma distância, às vezes enorme, entre o sonho e a realidade, né? O desejo de empreender tá ali, firme e forte. Só que o caminho para de fato abrir uma empresa, bom, ele é cheio de desafios. Então fica a pergunta, né? O que é que define quem consegue? O que separa quem só sonha de quem realmente faz acontecer? É exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Vamos tentar entender os fatores que fazem a diferença. Então, vamos lá. Primeiro, vamos dar uma olhada nos dados de uma pesquisa da Endeavor Brasil, para entender o que eles nos contam sobre esse cenário todo. E olha que interessante, quando a gente olha para o nível de escolaridade dos empreendedores, a diversidade é impressionante. Quase metade, 46%, tem só o ensino fundamental completo. Isso quebra muitos mitos, né? Mostra que a vontade de empreender não conhece barreira social ou acadêmica. E aqui o gráfico escancara o tamanho do desafio. Lembra daqueles 76% que sonham? Então, deles, só 19% acham que é realmente provável abrir um negócio nos próximos 5 anos. É um abismo, né? Entre o querer e o acreditar que pode. Mas e aí, qual é a principal barreira? A resposta para 66% das pessoas é uma só: falta de dinheiro. E olha, esse é um dos maiores índices do mundo, o que revela um desafio estrutural gigantesco que o Brasil tem pela frente. Ok, a grana é um obstáculo. Mas será que é só isso? Será que é só o dinheiro que move alguém a empreender? Para entender o que realmente impulsiona uma pessoa, a gente vai analisar o empreendedorismo por 3 visões, 3 lentes diferentes, mas que, no fundo, se completam. Bora para nossa primeira lente, então. Ela vem do economista Joseph Schumpeter. E para ele, o empreendedor era muito mais do que alguém que só cria um negócio. Não. Ele era um verdadeiro agente de transformação. Um disruptor. Na cabeça do Schumpeter, a função do empreendedor é essa: revolucionar o mercado. É quebrar o que já existe, o tal do status quo. É uma ideia poderosa, né? Não é só sobre criar o novo, é sobre ter a coragem de destruir o antigo para abrir caminho para a inovação. Então, o ponto central aqui é esse. O empreendedorismo, para ele, é uma força que cria novas combinações. Ele bagunça a ordem econômica de propósito e, nesse processo todo, o ganho financeiro vem como uma recompensa por essa disrupção. Beleza, agora a gente sai um pouco da economia e entra num campo fascinante, a psicologia. Vamos conhecer a visão de David McClelland. O foco dele não era a função econômica, mas sim a pessoa. O comportamento do que ele chamava de caçador de realizações. Para McClelland, a chave de tudo não é o dinheiro, é outra coisa. É uma necessidade interna, sabe? Quase visceral, de se superar. É uma busca que não para nunca, pela realização pessoal. E o mais legal aqui é como a perspectiva sobre o dinheiro muda completamente. Para esse tipo de pessoa, a grana não é o objetivo final. É como se fosse um placar, entende? Uma forma de medir o sucesso, de ver o progresso da sua jornada de realização. E para fechar o nosso trio de lentes, a gente chega num mestre da gestão, Peter Drucker. A visão dele era diferente. Para ele, empreendedorismo não tinha a ver nem com economia, nem com um traço de personalidade. Tinha a ver com ser um inovador disciplinado. A grande sacada do Drucker, na minha opinião, foi essa. Ele meio que democratizou a ideia de empreendedorismo. Ele mostrou que não é um dom, sabe? Não é para alguns poucos iluminados. É uma habilidade, uma disciplina. E o mais importante, qualquer pessoa pode aprender e praticar. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que qualquer um pode aprender a olhar para a mudança não como um problema, mas como matéria-prima. É sobre transformar a busca por oportunidades num processo, sabe? Um processo intencional, quase um hábito. Então, vamos amarrar as pontas. A gente tem o disruptor econômico do Schumpeter, depois o caçador de realizações do McClelland e, por fim, o inovador disciplinado do Drucker. São 3 visões que, quando a gente junta, nos dão um retrato bem completo, bem multifacetado do que é ser empreendedor. Tá legal, muita teoria, né? Mas como é que isso tudo se aplica no mundo real, na prática?
Vamos ver um exemplo numa área que hoje está fervilhando de oportunidades no Brasil, a saúde. Porque a essência do empreendedorismo é exatamente essa, né? É ter a capacidade de enxergar uma oportunidade onde a maioria das pessoas só vê um problema. É aquela famosa arte de transformar o desafio em solução, de fazer do limão uma boa limonada. E um exemplo perfeito disso é o que está acontecendo na área da saúde. Olha só, o envelhecimento da população é um fato. Isso traz o desafio de cuidar de mais doenças crônicas. Uma ameaça, certo? Mas para um olhar empreendedor, isso se transforma numa oportunidade gigantesca para inovar em prevenção, em qualidade de vida, em longevidade. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Não importa se a motivação é a disrupção, a realização pessoal ou a disciplina. O empreendedor é, no fim das contas, quem enxerga além do óbvio. E a pergunta que fica no ar é: qual a ameaça ou problema por aí pode ser, na verdade, a próxima grande oportunidade esperando para ser descoberta?